Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinante sobre vossas vidas. Na noite ou no entardecer do dia 21 de abril de 2020, voltamos a lhes falar a respeito da palavra de Deus e trazer ao coração de todos vocês esperança novamente. Hoje pela manhã falamos sobre como alcançar a esperança diante de Deus, ou manter a esperança, renovar a esperança. Agora, à noite, nós vamos lhes falar exatamente daquele momento em que o nosso coração se abate. Isso acontece com todo ser humano. Logo depois da morte de Jesus, 2 discípulos, que foram denominados os discípulos de Emaús, estavam descendo na estrada. De repente Jesus aparece a eles. E Jesus faz esta indagação. Verso 17 do capítulo 24 de Lucas. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? A palavra de Deus registra que eles estavam com semblante triste, abatido. Haviam perdido a esperança. Não sabiam como iam viver dali para frente. Jesus havia falecido, e ainda que alguns haviam dito que ele tinha ressuscitado, mas no coração deles estava a tremenda dúvida: o que vai ser de nós? Como vamos passar o tempo? Em outras palavras, todo o ânimo, todo encorajamento, toda alegria que eles tinham com a presença de Jesus, visível na terra, e as palavras, os ensinamentos de Jesus, aquilo os fortalecia e lhes aumentavam a esperança a cada dia. Mas quando eles viram Jesus morrer e tomaram conhecimento do abatimento dos apóstolos, que todos se recolheram em casa e ficaram abatidos, lamentando a morte de Jesus, naquele momento os discípulos só tinham desânimo. Nada a alegrá-los, nada para despertar a esperança de um novo dia. E é nesse estado que Jesus encontra os 2 discípulos. E aí Jesus faz essa pergunta, vou repetir: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E logo em seguida, nos diz a palavra, no verso 25, ele diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Porque os discípulos passaram para ele: o senhor não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? O senhor não está sabendo que o nosso mestre morreu lá em Jerusalém? E aquela palavra de desânimo entristeceu o coração de Jesus, porque lhes faltou o conhecimento das Escrituras. E Jesus então diz a eles, vou repetir: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aí Jesus começou a explicar-lhes desde Moisés, desde o livro de Gênesis, de Êxodo, e começou a expor todas as escrituras e todas as palavras que diziam respeito a ele próprio. E quando eles caminhavam em direção à cidade onde moravam os 2 discípulos, que era Emaús, chegando lá já estava tardinha, como está agora. E naquele momento os discípulos falaram: já está escurecendo, por que o senhor não entra em nossa casa? Jesus entrou. Enquanto Jesus estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão e partiu o pão. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram quem era ele. Reconheceram quem era ele. Depois que Jesus pegou o pão para dar graças. É aí que eles foram reconhecer Jesus, no gesto, não na palavra, não na aparência física. Querido, a memória humana é muito fraca. Nós esquecemos as bênçãos que recebemos ontem. Aquilo que Deus fez por nós ontem, nós esquecemos. E hoje entramos no desânimo e já começamos a reclamar de tudo. Mais ou menos essa é a história que nós vemos nessa situação dos discípulos de Emaús. Mas Jesus renova a força deles nesse instante. E aí diz a palavra: então os olhos dele foram abertos e reconheceram. Só que quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. E aí eles ficaram lá, os 2,
Não estavam mais conversando desanimados. Agora, olha a conversa que surge entre eles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Está vendo, querido? Enquanto Jesus lhes falava das Escrituras a respeito de si mesmo, começando lá em Moisés e terminando com os profetas todos, eles tinham seus corações ardendo com aquela palavra que penetrava nele. Uma coisa que eu achei incrível nesse texto é que Jesus não falou de si mesmo, do seu acontecimento no momento para renovar a eles. Ele não falou assim: olha, não esquenta a cabeça não, era necessário que eu morresse, eu estou indo para o céu e vou voltar depois. Jesus não tocou nesse assunto, não falou sobre a volta dele. Ele começou lá atrás para lembrar a eles todas as coisas que ele já tinha ouvido da boca dele, a palavra viva de fé. Então Jesus trouxe a eles o Antigo Testamento para reforçar a fé no coração deles. E isto fez o coração deles arder com o poder da palavra. Quando eles tomaram conhecimento de que Jesus verdadeiramente era o Cristo amado que eles tinham como mestre, não se deram nem conta que Jesus saiu e sumiu. Eles ficaram na palavra, alimentando da palavra. E esta é a expressão que eu mais me senti tocado pelo Espírito. Observe bem, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Está vendo, querido? A palavra de Deus está conosco, ela está em minhas mãos, ela está ao seu alcance. Você pode pegar esta palavra, ler e sentir o seu coração queimar com o poder desta palavra, que é extraordinário, para levantar o seu ânimo, para encorajar o seu coração, para fazer você criar esperança e vontade de viver e de lutar e de batalhar. Não é para você olhar para o pessimismo de alguns, para o desinteresse de outros, mas olhe para você mesmo, para o seu coração, para a experiência que você já teve com Deus, com o conhecimento que você já tem da palavra dele, das muitas vezes que o Senhor já direcionou a você a palavra e você já sentiu o coração ferver diante dele. É agora a hora de você manifestar isso. É por isso que a palavra na boca de Paulo diz assim: preste atenção. Desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora de levantar o ânimo, querido. Não é hora de ficar desanimado, abatido, apático. Agora, estou passando essa palavra para você e está passando essa palavra para mim também, porque há momentos que eu também me caio. Não é para todo mundo ficar constantemente de pé. A gente costuma bater, mas é hora de pensarmos: o Senhor é a nossa força e a sua palavra é o poder rejuvenescedor da nossa fé. Amém? Se você crê nisso, diga amém e peça ao Senhor: oh meu Deus, renova as minhas forças, em nome de Jesus, renova o meu ânimo para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamo a Ti agora, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas limitações, os pensamentos maus, Senhor, as palavras que saem de nossos lábios, as quais não edificam. Oh meu Deus bendito, ajude-nos para que sejamos instrumento vivo do Teu poder e que nunca desfaleça o nosso espírito, mas que estejamos sempre de prontidão, animados, encorajados, vigiando e orando, para que a nossa fé, Senhor, seja renovada a cada instante diante de Ti, através do poder da Tua palavra, e que assim possamos testemunhar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e que o dia de amanhã não causa desânimo a nós, porque o dia de hoje estão sendo abençoados. Eu te peço, ó Deus, encoraja todos os corações dos ouvintes dessa palavra e dê a eles a esperança viva do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua presença real em seus corações. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o seu coração.